Com o lançamento completo do capítulo mais recente de Boruto The Blue Vortex, Kishimoto decidiu ousar e fazer mais uma vez aquilo que todo fã antigo da franquia mais temia, derrotando assim com extrema facilidade e ainda por cima removendo do roteiro mais um clássico e poderoso personagem da antiga geração de Naruto, onde dessa vez quem pagou o pato pelo roteiro do mangá foi o Gaara, que atualmente se encontra selado e correndo grave risco de vida, podendo morrer mais uma vez. Então no vídeo de hoje, vamos comentar todos os detalhes sobre a última batalha do Gaara, se o Gaara realmente foi nerfado pelo Kishimoto e por que, mais uma vez, Kishimoto seguiu o mesmo caminho que ele trilhou com Naruto e Sasuke no mangá. E eu te garanto que nessa luta tem muitas coisas que você sequer percebeu. Então, caso você tenha ficado curioso e quer saber tudo isso que você não viu, eu te convido a assistir esse vídeo até o final. E caso você seja novo por aqui, se possível se inscreva aqui no canal para não perder os próximos conteúdos. Combinado então? Bora! Pois bem, meus amigos, então começando o vídeo de hoje, mais uma vez, como vimos, Kishimoto andou aprontando mais uma das suas, onde dessa vez, Gaara acabou sendo o mesmo alvo que a gente viu acontecendo ali, algo muito similar a poucos capítulos atrás. Situação essa que não literalmente matou os personagens, mas que realmente os afastou ali do roteiro de forma indeterminada. E a partir daqui então, vimos que Gaara, em um flashback ali lutando contra um dos Shinjus ali, chamado de Matsuri, acabou batendo de frente ali com ela quando ele buscava pistas ali sobre o Boruto e seu possível colaborador. Nessa situação então, como vimos, o Gaara, ele tava se dando muito mal ali, como a gente pôde ver dentro do capítulo, onde a gente viu que ele iria basicamente se sacrificar para proteger a vida do Shinki, da Yodo e também do Araya. Situação essa que eles estavam, em uma missão que talvez não fosse nenhuma missão considerada como Rank S, afinal de contas eles estavam buscando pistas sobre um Nukenin, poderia ser ali, sei lá, uma missão de Rank A ou alguma coisa assim, apesar que o Kazekage tava junto, mas ainda assim, uma situação que levar Genins estava meio que premeditado ali, de não ser uma situação tão complicada assim, já que até então eles estavam apenas procurando pistas ali e o máximo que eles poderiam encontrar seria um Nukenin, como o Boruto ali, que seria algo no nível da Akatsuki dentro do Bingo Book ali das vilas. Então o que a gente teve aqui foi uma situação de surpresa que aconteceu e o Gaara acabou encontrando um inimigo que ele não esperava. Sendo assim, a partir desse ponto, nessa batalha que se formou, a gente pode ver alguns detalhes, que ficam ali nas entrelinhas e a gente começa a perceber o que de fato aconteceu para o Gaara perder essa batalha. Afinal de contas, dentre os 5 Kages atuais, Gaara é de longe o mais poderoso deles na atualidade. Sendo assim, um personagem que deveria ter ao menos chance contra um desses Shinjus, principalmente se tratando de um dos aleatórios. A gente não tá falando de um Shinju como o principal, como o Jura, mas sim estamos falando de um secundário que foi feito ali em cima da Moeg. Não desmerecendo o poder desses inimigos, eles são inimigos formidáveis. Inclusive, se a gente for levar em consideração ali o Bug, o Shinju ali do Bug, ele também acabou dando uma pressão muito grande ali em cima do Boruto e não foi derrotado pelo próprio Boruto, assim como também outros como o Hidari acabou trazendo ali uma situação bem difícil para o próprio Boruto também. Mas isso aqui não vem ao caso. O ponto aqui é que a gente precisa pegar todo o contexto do que aconteceu nessa situação aqui com o Gaara e colocar na balança para saber se o choro do Gaara ter sido derrotado tão facilmente é realmente válido ou se tem um contexto por trás disso aqui. Enfim, começando aqui com os detalhes interessantes que a gente tem nessa cena, a gente pega então a situação do Gaara, ele possivelmente sendo nerfado por causa do time dele. Sim, apesar do Gaara ter o Shinki, a Yodo ali e o Araya como suporte dele e tudo mais, a gente sabe que uma luta de nível Kage, quando o Kage luta sozinho basicamente, se ele lutar sozinho ele tem uma chance muito maior de vencer por se preocupar muito menos com terceiros que estarão na batalha, a não ser, claro, que o suporte dele seja do mesmo nível, como por exemplo, 2 Kages lutando contra um inimigo muito poderoso. Sendo assim, nessa situação a gente viu que o Gaara realmente ele tava se sacrificando ali para proteger o Shinki, o timezinho ali dele e tal, confiando na próxima geração e tudo mais, dando a entender que ele estava meio preocupado ali e não estava querendo se focar unicamente na batalha, mas sim salvar ali o filho dele e também ali o restante do time dele.
Então nessa situação aqui a gente já tem um ponto negativo que acabou meio que limitando ele, e não trocando 6 por meia dúzia, mas é algo muito parecido com o que aconteceu lá na primeira luta do Gaara do Shippuden. O Deidara tava tomando uma pressão, já tinha perdido um braço, já tava bem difícil já pra ele enfrentar o Gaara, quando ele utilizou ali de uma bomba gigantesca pra tentar explodir a vila, e aí nessa situação ele meio que abriu a defesa do Gaara ali, fez o Gaara se desgastar muito mais do que ele poderia, né, pra aquela batalha, e acabou ocasionando ali na derrota dele por conta de proteger a vila, protegendo assim terceiros, né, então se fosse uma batalha muito centrada, provavelmente o resultado poderia ser diferente. Então o que acontece aqui é exatamente isso, o Gaara estava se preocupando com terceiros e acabou não focando completamente na batalha. Outro ponto que a gente tem que levar em consideração aqui é o cenário. Mano, o cenário dessa batalha é um dos pontos cruciais da derrota do Gaara. Isso porque a gente tá falando de que o Gaara estava limitado à areia que estava dentro da cabaça dele, né, a cabaça ali que ele usa nas costas e tal, uma quantidade de areia que é muito pequena e que a gente viu claramente que essa areia da cabaça era a areia que estava sendo usada para defender o time dele. Sendo assim, não tinha mais o que ele fazer para se defender ou para atacar, já que a pouca areia que ele tinha estava sendo usada para defender as crianças. Sendo assim, temos mais um ponto negativo para o Gaara. Outro ponto negativo que a gente tem aqui nessa situação é com relação ao local fechado. Meu amigo, o local fechado foi o que quebrou o Gaara completamente, porque simplesmente não tinha areia ali e o Gaara estava enfrentando um inimigo que ele não poderia ficar preparando o solo, né, preparando o terreno ali para que ele pudesse enfrentar a Matsuri em uma batalha ali em um terreno fechado, já que o Gaara é um personagem que ele não funciona em terreno fechado. Sendo assim, situações como o teto desabar ali por cima de todo mundo, ele não conseguir se salvar, não conseguir salvar os aliados dele e tudo mais, e os inimigos também não seriam derrotados porque eles podem entrar por dentro do cinto e fugir a hora que eles quiser, era um ponto que praticamente quebrou o Gaara em qualquer sentido ali naquela situação. Algo muito parecido com o que a gente já viu também lá na cúpula dos 5 Kages, quando o Sasuke vai lá, né, com o Susanoo, quebra todas as pilastras lá do local que eles estavam e o Gaara simplesmente tem que usar a areia dele pra simplesmente não soterrar todo mundo que estava embaixo. Sendo assim, esse aqui é um dos pontos cruciais também que pesa negativamente para o Gaara poder perder essa batalha de uma forma muito fácil. Então, se vocês notarem, tudo que a gente está comentando aqui, existe de fato um contexto bem sólido do porquê, né, o personagem ele acabou sendo derrotado, mas ainda assim, a gente tem um outro lado da moeda que poderia acontecer. Por exemplo, o esconderijo que eles estavam ali dentro, ele foi citado ficando nos arredores ali do País do Vento, ou seja, no meio do deserto. Então, caso eles não estivessem ali dentro e a luta fosse levada pro lado de fora, a gente com certeza ia ter uma situação totalmente diferente de batalha. Justamente porque o Gaara tem uma vantagem de terreno muito grande. Ele é um personagem que quando ele tem o terreno a favor dele, é praticamente impossível de derrotar ele. Sendo assim, o Gaara, dentre os 5 Kages que a gente tem atualmente, até mesmo dentre todos os personagens que a gente tem no elenco ali, tanto de Kages quanto do Boruto, quanto do Kawaki, Koji, Daemon e por aí vai, o Gaara é um personagem que conseguiria lidar facilmente com um exército, simplesmente acabando com eles ali com a vantagem de terreno, já que, como sabemos, Gaara é um dos poucos personagens também que pode voar, né, ele poderia voar, levantar ali o Shinki, levantar os aliados dele ali do lado de fora e tudo mais, e ele também podia utilizar ali o deserto a favor dele, afinal de contas, né, a gente já viu aí o Gaara utilizando o deserto e uma vantagem de terreno muito grande para ele poderia ser dada, principalmente porque todos os Shinjus que a gente tem aqui, eles simplesmente não voam, desde a Matsuri, que não mostrou isso, até principalmente os Garras Sujas, basicamente. Sendo assim, Gaara poderia subir ali, né, utilizar ninjutsus lá do chão e tal, prender os caras pelas pernas e tudo mais, também utilizar ali até aquelas bagaças lá que ele usava no Play 2 lá, tá ligado? Aqueles jutsu dele do Play 2, que ele abria aquela buçanga de areia ali no meio do chão ali, o cara era engolido e tal. Mano, todo esse tipo de situação, se acontecesse do lado de fora, não tinha como enfrentar ele. Não estou dizendo que a Matsuri não o derrotaria, não vamos subestimar esse tipo de inimigo, mas talvez o Gaara teria dado muito mais trabalho e teria uma resistência muito maior para enfrentar essa batalha, principalmente porque a gente já viu que a resistência do Sumeaka, ela não é que é muito baixa, mas ninjutsus comuns como o Chidori da Sarada, ou até mesmo o Kenjutsu com espada ali do próprio
próprio Boruto, simplesmente eram capazes de fatiar esses inimigos com muita facilidade. Assim como também, dentre os Shinjus, né, não falando dos Tsumeaka, mas falando dos Shinjus, o próprio Rasengan normal do Boruto foi capaz de arrancar um braço do Hidari. Sendo assim, o fator resistência não é algo que impediria o Gaara de colocar aqueles bichos num caixão de areia lá do lado de fora, pegar eles pelas pernas ali, né, com o deserto que eles estariam em cima, e basicamente terminar com boa parte do exército e talvez ser derrotado do lado de fora ali pela Matsuri e tal, alguma coisa assim. Mas o fato é que do lado de fora, Gaara teria uma vantagem de terreno muito grande, né, contra todos que estavam ali. Sendo assim, a gente teria uma luta muito mais equilibrada. Kishimoto meio que, obviamente, não nerfou o Gaara não foi um personagem que foi nerfado, mas devido toda a circunstância da batalha que a gente analisou até aqui, fica muito claro que o personagem foi limitado de forma circunstancial. Mas agora partindo daqui, depois dessa luta aqui do Gaara, né, o destino do Gaara, o ato final do Gaara em si, a gente vai ter então dois caminhos distintos ali para saber o que vai acontecer com o Gaara, se ele vai morrer, se ele vai ser descartado, alguma coisa assim, ou se ele vai simplesmente só ficar afastado por mais um tempo. O primeiro caminho deles é que o Gaara pode servir de cobaia, né, para mostrar ali quando alguém pode de fato ser devorado por um Shinju de verdade. Sendo assim, a gente acabaria descobrindo através dele o que aconteceria com o Shinju quando ele devorasse o seu próprio alvo. Já do outro lado, na outra situação, né, no outro espectro, a gente teria então a situação que o Gaara serviria então como o primeiro gancho para libertar alguém pela primeira vez de uma árvore de Shinju. Sendo assim, caso o Ryu seja derrotado lá naquele local onde o Gaara e o Shin estão selados, o fruto de chakra deles, né, a Togedama, que droparia ali do Ryu, basicamente, serviria para libertar o Shin, que está muito próximo do Gaara. Sendo assim, o Ryu acabaria libertando o Gaara do selamento. Não sabemos se ele teria suporte de Konoha ou de outros personagens, ou ele mesmo lutaria contra o Ryu em si, mas de fato, se o Ryu for derrotado naquele lugar, a gente poderia pegar então esse cenário envolvendo o Gaara como alvo e tornando ali o Shin então um humano normal, né, saindo ali da árvore e tudo mais, simplesmente por conta de estar tudo muito próximo ali um do outro, né, o Gaara tá ali como alvo e assim como o próprio Shin que tá ali como árvore para ser libertado também. Sendo esse aqui então o destino do Gaara. Mas e você, mano, o que acha? Acha que Kishimoto realmente vai descartar o Gaara da forma como a gente tá vendo? Eu não sei, mano, eu acho que mantê-lo selado e não tê-lo matado, assim como Naruto e Sasuke, dá a entender que talvez o personagem ainda tenha uma chance de sair vivo. Mas é claro, também tem esse cenário aí que a gente comentou, que o personagem pode ser o primeiro realmente a ser devorado por um Shinju e a gente descobriu o que vai acontecer com o Ryu. Enfim, ainda não dá pra saber, mas agora eu quero saber de vocês, mano, o que vocês acharam dessa situação aqui com o Gaara? Kishimoto vacilou ali nerfando ele e tal, limitando completamente o cenário de batalha para impedir que ele lutasse ali da forma como o Gaara do deserto deveria sempre lutar em suas batalhas. Enfim, fique à vontade, comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa seu gostei. A gente se vê numa próxima, tamo junto e é nóis!